Irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o Valdir Ramos, pregador, escritor, estudante de teologia. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que tem me mexido muito e que tenho refletido por esses dias. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos um pequeno estudo que eu fiz acerca do assunto que eu vou tratar com vocês essa noite. O assunto em questão essa noite que eu quero tratar convosco é em relação ao apóstolo Pedro, um grande percursor, um grande líder dos primeiros anos do cristianismo, ali na igreja de Jerusalém. Pois bem, hoje eu quero falar de um assunto que tem cercado este homem de Deus, esse grande apóstolo do Senhor, sobre em relação à sua cultura, em relação ao seu lado intelectual. Eu vejo muitos mestres, muitos teólogos, muitos colegas, muitos pregadores, enfim, vejo muitos estudantes, muitos escritores escreverem, publicarem, afirmarem, dizerem, opinarem de que Pedro ele era alguém iletrado, de que Pedro era alguém analfabeto. Enfim, baseado em muitos estudos, baseados em muitas fontes, eu senti que era necessário escrever-vos acerca deste assunto, trazendo para vocês a minha humilde opinião. É claro que você é livre para poder comentar a sua opinião nos comentários do vídeo e também compartilhar com alguém esta informação. Eu trouxe algumas fontes e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. À medida que vamos lendo os estudos, nós vamos fazendo alguns comentários. O texto que vamos nos basear é o texto de Atos capítulo 4, onde Pedro e João, após fazer uma cura milagrosa na porta do templo de Salomão, ali com o coxo, eles são presos e depois levados ao conselho, ao sinédrio, onde muitos saduceus, fariseus, anciões, grandes mestres da lei começam a interrogar. E no versículo 13, Pedro e João são chamados pelas autoridades religiosas, na tradução Almeida, de homens sem letras em doutos, ou, na versão Nova Almeida atualizada, iletrados e incultos. De forma equivocada e tendenciosa, muitos chegam a afirmar em mensagens e publicações, como eu falei anteriormente, de que eles eram analfabetos. E por que eu disse que é uma afirmação tendenciosa? Porque justamente gostam de utilizar esse tipo de afirmação para negligenciar o estudo teológico, o estudo da teologia em si. Por isso que é tendencioso. E a maioria das pessoas que usam esse argumento é para justamente tentar sustentar a falta de compromisso com o estudo bíblico. Do ponto de vista histórico, a educação em Israel no dia de Jesus, que contava com o espaço das sinagogas, contribuía para um baixo índice de analfabetismo. A cultura de Israel era centrada nas Sagradas Escrituras. Os meninos judeus da época frequentavam a escola da lei dos 5 aos 13 anos de idade. Os que desejavam avançar nos estudos superiores deviam ir para Jerusalém e podiam se tornar escribas ou doutores da lei. Nós temos o exemplo também de Paulo, de Pedro e todos os homens judeus que passaram pela história, e Jesus não ficou de fora. Sim, Jesus ele passou pela escola da lei, Jesus era inteirado na lei e Jesus conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Gramaticalmente, nós voltamos agora para o texto de Atos capítulo 4 e nós temos agora uma exegese, que é um estudo aprofundado dos termos que são usados ali. Os termos gregos que são utilizados por Lucas em Atos capítulo 4, versículo 13, traduzidos por homens sem letras e indoutos, são o termo grego agramatoe e idiote. Agramatoe se refere aqui à ausência de educação rabínica formal. E idiote se refere ao fato de não ter adquirido especialização em determinada área do conhecimento. São termos sinônimos. Isso quer dizer que não significa que eles não sabiam nem ler nem escrever. Pelo contrário, a exegese aqui é que, na verdade, Pedro e João não tinham uma formação superior em serem doutores da lei. Eles não tinham diploma de serem PhDs, não tinham diploma de serem fariseus, saduceus, que quer que seja, não tinham. Eles não eram alguém como Paulo, não eram alguém como Gamaliel, não. Eles tinham sim um certo conhecimento da lei, tinham. Porém, eles não tinham essa formalidade toda para chegarem a serem fariseus ou saduceus.
Um detalhe muito interessante é que, ao fazermos uma outra exegese de Atos capítulo 13, na verdade, a interpretação de que eles aparentavam ser iletrados é do próprio conselho, não de Lucas, o autor de Atos, o autor desse texto aqui. A interpretação de que eles eram iletrados é uma interpretação do conselho que está interrogando Pedro e João. Quem afirma que eles eram iletrados não é Lucas. Não está entre parênteses, não está entre colchete. Aquilo não é uma afirmação com vírgula. Aquilo é uma afirmação que, naquele contexto, quem analisou aquilo, quem interpretou dessa forma, foi o próprio conselho. As evidências internas do Novo Testamento confirmam que Pedro e João sabiam escrever. Pedro escreveu duas epístolas, enquanto João escreveu um evangelho, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Embora o uso de secretários amanuenses fosse comum, é improvável que em todos os seus escritos Pedro e João se utilizaram deles. Por exemplo, em Pedro, 1 Pedro 5, versículo 2, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente. 2 Pedro 3, 1, amados, esta é agora a segunda epístola ou carta que eu vos escrevo. Nós temos João, 2 João 12, ainda tenho muitas coisas que vos escrever, que não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco presencialmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, escrito joanino. João diz que após ter a visão gloriosa, ele vai relatar o seguinte, que Jesus diz, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Versículo 19, ainda em Apocalipse capítulo 1, escreve, pois, as coisas que vistes e que breve devem acontecer. É claro que, analisando a situação de João em Patmos, as visitas que poderiam serem feitas eram muito limitadas. Patmos não era um lugar como as prisões de Paulo que poderia se visitar frequentemente. Não. As visitas em Patmos eram muito limitadas, correlacionando também a situação em que João se encontrava. Era um ambiente de trabalho forçado e poucos tinham acesso privilegiado a visitas. Apenas alimentos e certos documentos que tinham que passar pela vistoria. Alguns estudiosos sugerem que, com base na análise textual do grego de Silvano, foi o entregador da carta e não o escritor da mesma. Mas, mesmo tendo colaborado com Pedro na escrita de sua primeira epístola, o contexto histórico-gramatical e as demais evidências internas do Novo Testamento demonstram que Pedro e João sabiam ler e escrever. O próprio Paulo, que foi instruído aos pés de Gamaliel, também se utilizou de amanuenses, ou seja, assim como Pedro, você percebe que o uso de secretário não é algo exclusivo de quem é letrado e de quem não é letrado. Simplesmente era algo muito comum nos primeiros anos da era cristã. Romanos 16, 22. Eutércio, que escreveu essa carta, saúdos no Senhor. No final da carta aos Romanos, no capítulo 16, é revelado a nós que é Tércio quem está finalizando a carta, dando a entender que é ele quem estava escrevendo e Paulo ditando. 1 Coríntios 16, 21. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo e Sóstenes escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Além do mais, se Pedro fosse de fato analfabeto, como ele poderia ter pregado em Atos 2 e 4 com tanto conhecimento do Antigo Testamento, da lei e dos profetas? Você percebe que ele vai de Abraão, Isaac e Jacó, e até aí, até o tempo presente, ele prega com a visão cristocêntrica. Se ele fosse analfabeto, não faria isso com tanta facilidade. Ele também não seria pastor presidente da igreja sede em Jerusalém. Ora, como é que naquela época Pedro seria um pastor presidente, primeiro líder, primeiro cabeça de uma igreja sede em Jerusalém? Não faz nenhum sentido. Outro detalhe é que quando Paulo vai confrontar ele, Pedro, por causa da circuncisão, registrada em Gálatas capítulo 2, Paulo não confronta acrescentando que ele é indouto e despreparado teologicamente. Se ele de fato fosse, mas não é o caso. Porque se Pedro de fato fosse também, Pedro chegaria lá em Gálatas 2, quando ele confronta Pedro, e diz, além de citar o caso da circuncisão, citar o seu analfabetismo,
que poderia ser um ponto muito fraco de Pedro, e Paulo poderia atacar pelo fato, claro, quando eu falo atacar, eu digo no sentido mais intelectual, já que Paulo é alguém muito letrado. Paulo tinha muito diploma. Paulo ele era poliglota. Paulo tinha três tipos de conhecimento. Ele conhecia a cultura romana, a cultura judaica e a cultura grega. E embora nós tenhamos muitas opiniões acerca desse assunto, eu não desrespeito ou procuro ser contra quem discorda. Aqui nós somos livres para debater ideias e chegar a um acordo ideal. Um acordo ideal é aquele acordo que todos concordam de ser. Pode ser ou pode também não ser, mas independente disso, o edificante é aquilo que nos une, não aquilo que nos divide. Então, nós chegamos à conclusão, pelo menos na concordância, na opinião daquele grupo que concorda que Pedro não era analfabeto, como eu concordo e outros irmãos concordam, nós temos várias fontes, nós temos muitas provas, nós temos muitas evidências, não só históricas, não só se aproveitando de evidências da história do cristianismo em si, mas também, e não só da Bíblia, do texto bíblico, mas também de uma leitura fácil e simples, que a pessoa que lê vai conseguir visualizar, tá certo? Então, esse foi o assunto de hoje, espero que você tenha gostado desse assunto, ok? Deixa a sua opinião aí nos comentários, se você concorda, se você não concorda, não tem nenhum problema. Nós estamos aqui para debater ideias e chegar a um acordo ideal. Você que tem aí argumentos sólidos, construtivos, vamos tentar construir um ambiente legal nos comentários. Deixe sua opinião aí, claro, respeitando a dos outros. Se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que você não perca notificações. De agora em diante, nós vamos passar a publicar esses conteúdos de nicho teológico, estudos bíblicos, para aqueles que gostam desses demais assuntos. Ok? Se você gostou, compartilhe com outros aí, para que possa chegar a mais pessoas, para que possamos ser iluminados pela palavra de Deus. Desde já, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.